Nesse vídeo nós vamos ver sua cooperativa Dois Mundos, um tema bem intrigante que eu quero que você possa refletir e quem sabe compartilhar com seus pares. Vamos lá então, a primeira coisa importante é dizer que tem dois mundos, tem uma cooperativa que eu chamo de origem e tem uma outra cooperativa que eu chamo de expansão. Eu quero construir com vocês esse conceito. Lembrar a origem da cooperativa. Os fundadores, aqueles homens que emprestaram sua autoridade, recursos para montar a cooperativa, vender esse conceito para aquela sociedade, muitos deles foram patrocinados. Patrocinado pode ser por uma Unimed, uma cooperativa de produção, uma associação comercial, um grupo de produtores rurais. Todos eles se enganjaram para aquele desafio. E está explicitado no estatuto. Tanto é que as cooperativas originalmente, depois veio a livre de missão, mas essas cooperativas, elas nasceram focadas num segmento. E está isso no estatuto, inclusive a área que ela ia trabalhar. E nesse mundo de origem havia uma concentração. Por quê? Porque conhecia a geração de riqueza. Esses sócios fundadores que fizeram esse estatuto, que tinham os patrocinadores, eles conheciam muito bem a riqueza. Seja ela de café, de milho, de soja, de turismo, de médicos, seja o que for. Eles tinham esse DNA, eles conheciam muito bem isso. Normalmente num raio de 30 km da sede, ou seja, a cooperativa ia até num raio de 30, 40 km, dependendo da riqueza da região, ela dominava, que era mais ou menos a área que estava estatutária. Ou seja, eu posso ter agências no meu guarda-chuva do estatuto, mas são agências que, de alguma forma, direto ou indiretamente, comungam com a origem da cooperativa na questão de originação de riquezas. E essa área está estatutariamente assim desenhada. Então, o diferencial na origem da cooperativa, nesse primeiro mundo, é um apoio de um grupo sempre, sim. Então, tem um grupo de pessoas, um grupo da empresa, alguma entidade ou grupo de pessoas enganjaram-se em construir uma cooperativa. E esse grupo de pessoas, essa entidade, tem uma afinidade absurda com aquele micromundo comercial, aquela região. E lembrar que os funcionários, nesse mundo de origem, até 2014, por aí, eles eram extremamente dóceis, porque havia um conceito que banco era agressivo em venda e que os nossos funcionários tinham que ser simpáticos e atender o sócio a qualquer custo. Isso é uma visão que foi se esquecida, porque hoje precisa ser competitivo, né? Nós precisamos ter futuro, e para ter futuro tem que ter um pouco de gordura para queimar nesse mercado tão inóspito que tem na frente. Mas lá por volta de 2010, 2014, a gente vê que as cooperativas discursam que tem muita liquidez. Basileia não era problema. O problema era a liquidez. Tinha muito dinheiro e ela juntou 30, 40 milhões e não tinha tomador. Naquele mundo de origem que ela tinha. Então, qual que era a ideia dela? Poxa, vamos colocar esse dinheiro fora. Mas como é que essa captação veio tão fácil? Primeiro, que o PIB era crescente, ou seja, em 2010, 2014, o Brasil cresceu 17% em 4 anos. Sim, uma pujança muito interessante. A Selic estava em alta. A Selic ficou de 2012 até 2017, quase 6 anos, acima de 8 pontos percentuais. Isso é muito interessante, a captação vem fácil, porque nós estamos falando de uma inflação de 5 e uma Selic de 10, 12, ou seja, tem um ganho, um spread líquido de 5 para quem investe. Flight to quality, ou seja, as pessoas conservadoras, pela incerteza, colocam dinheiro em segurança tradicional, no caso, depósito a prazo de uma cooperativa de crédito. Nesse mesmo interim vem o advento da governança e também vem o FGCOP, que dá uma autoridade absurda em 2013. Ele diz, 2013, 250 mil, é muito mais dinheiro que os 250 mil hoje, ele dava um aval para aquela captação. Então as pessoas ficavam muito confortáveis e veio muita liquidez para nós, então as pessoas podiam ganhar um pouco mais conosco, ainda participar na sobra, do que colocar num banco concorrente que não tinha essas variáveis. Então, se nós lembrarmos que o estatuto era de um segmento, de um feudo, agora com a livre de missão, ele pode trazer novos sócios de diversos segmentos. Não precisa mais rotular que é só médico, ou só empresários, ou só agricultores, ou seja, todo mundo pode participar da cooperativa. Isso gera, junto com o FGCOP, com governança, Selic alta e PIB, tudo gera um fluxo muito interessante de riqueza para a cooperativa. Lembrar que naquela área, para dar crédito, a cooperativa é um pouco resistente, mas captar, ela captava bem. Isso sobra liquidez. E uma frase concreta, porque os bancos não sabem competir nas praças que vocês nasceram. Praças pequenas, isso é muito interessante. Eles vão fechar as agências, quando muito vão colocar um gerente pastinha de um banco de atacado lá para atender um grande fazendeiro ou uma grande captação. E só. Nesse mesmo inteirinho, 2010, 2014, quando eu imagino que o primeiro mundo de origem ele cessa o crescimento dele, é as sobras crescentes. Então a sobra era de 1 milhão, foi para 3, 5, 7.
A diretoria e o conselho falam, nossa, nós somos muito bons, olha só, se nós somos para outro mercado, nós vamos nadar de braçada, temos liquidez, sabemos fazer negócio, não tem como dar errado. É um pouco complicado. E nesse inteirinho também, de 2010, 2014, as cooperativas começam a cobrar pacote de serviço, cobrar tarifas, coisas que ela não fazia. Se vocês olharem, quando eu comecei a trabalhar no cooperativismo em 2003, eu comecei a falar de tarifas, pacote de serviço, as pessoas queriam quase me excomungar. O que é isso, Ricardo? Nós não somos banco. E hoje, 90% das cooperativas cobram pacote de serviço. Por quê? Porque tem um custo. Precisa fazer melhor. Como é que eu vou pagar bem os meus funcionários se eu não tenho receita com serviço? Como é que eu vou dar uma boa sobra se eu não tenho receita com serviço? É natural. E lá na origem o risco era controlado, porque eu dava crédito, o conselheiro, os diretores, os gerentes conviviam com aquele empresário, com aquele cidadão, com aquele agricultor há anos. Ele sabia quem é quem. Eu sempre brincava, né? Você não precisa de CRM numa cidade onde a sua cooperativa foi montada. O diretor, o conselheiro e o funcionário conheceu a vida de todo mundo. Isso é fácil. Mas vai para uma cidade maior, mais cosmopolita. Você não vai conhecer ninguém. Vamos agora para o mundo que eu chamo de expansão. Vamos ver que interessante como ele é muito antagônico a esse mundo da origem, como eu disse, que ficou um pouco esquecido durante a história recente de 2014 para cá. A crença é que eu tinha uma generosa liquidez que nunca ia acabar. E Basileia era folgada. Lembrando que eu posso juntar 30 milhões em 15 anos de excesso de liquidez e se eu abro agências novas, 5, 6 que seja, eu já consumi os 30 milhões. Porque a agência nova não capta. Além de consumir muita coisa imobilizada e custo. Ou seja, ela é um baita de um complicador para liquidez. E não vai captar e vai dar recurso. Ou seja, vai zerar minha caixa d'água rapidinho. Uma outra coisa interessante na crença é que o que faz as cooperativas a falarem de expansão de uma forma tão bruta. De 2014, quando esse papo se torna premente e presente na mesa dos meus conselheiros de administração, e é claro, por conseguinte, a diretoria executiva, é que as co-irmãs estão avançando, ou seja, se eu não abrir agora 5, 6 agências naquela região, vai vir uma outra cooperativa da minha mesma bandeira ou de outra e vai consumir aquele mercado. Era uma coisa meio um frenesi por aquilo. E pegando informações que eu tinha como banco e você tinha como cooperativa, a outra cooperativa tem, que é um grande problema buscar essas informações, de quanto tem de riqueza naquela praça, quantos votos, aquelas contas muito simplistas que tem erros primários lá dentro. E a gente toma decisão com aquilo. Se você tomou decisão com aquilo, a outra cooperativa também tomou, o banco também toma. Lugar comum para todos. Se o mercado é rentável, vai ter 30 concorrentes. Se não é, não vai ter ninguém. É da lógica do negócio. E a busca de escala, ou seja, o conceito é que eu já fiz a minha lição de casa na minha base, lá na cooperativa de origem, e agora eu tenho que expandir. Que é um equívoco. Facilmente eu comprovo que isso não existiu. Você deixou de fazer a lição de casa. Você deixou de usar um dos princípios da arte da guerra, que é manter e saturar e defender a sua origem. Você não fez isso. Você avançou na teoria da galinha, ou seja, tenho 11 pintinhos. 10 ela coloca embaixo de asa, 1 vai ficar exposto. É o que aconteceu quando você focou na expansão. E tudo isso vai trazendo uma fatura. E aqui só para reforçar, eficácia na área de afinidade é uma crença, porque aumentou o resultado, aumentou a sobra, que é um ledo engano. Resultado não tem a ver com eficácia comercial. É um indicador de tantos. Quando eu dou consultoria, eu literalmente não levo em conta isso. Eu quero mais conhecer as pessoas e o modus operandi para saber se eles são eficazes ou não. E aí eu sei se o mercado vai carimbar como eficaz ou como falso esse resultado. Tudo parecia muito bem, mas por que não deu muito certo? Vamos ver os complicadores. Primeiro, a visão pasteurizada e terceiro, ou seja, a cooperativa, esse CNPJ, vai para a expansão porque ele é orientado, incentivado por centrais, confederações e até alguns consultores. Vamos, você tem que ganhar escala, você tem que excesso de liquidez, vamos colocar esse dinheiro. Isso é uma visão pequena. Incorporação intempestiva vai acontecendo de 2013, 12 para cá, muitas incorporações, ou seja, eu estou expandindo um projeto absurdamente complexo. Ao mesmo tempo, eu tenho que me desviar para atender uma co-irmã, porque literalmente são pouquíssimas cooperativas saudáveis que se juntam. Sempre vai precisar da ajuda dessa, que aparentemente é melhor. E isso atrasa o projeto uns 3 anos. Então você tem uma incorporação e está no projeto de expansão, você tem 2 grandes problemas. E um complicador é que a crença é que a liquidez nunca vai acabar. E que Basileia nunca vai ser problema. E como nós vimos, sim, são grandes problemas.
liquidez se consome absurdamente e construí-la demora décadas. E Basileia, quando você consome liquidez, você consome Basileia indiretamente, porque você vai aumentar a provisão em perda, vai aumentar o teu ativo ponderado por risco, vai gastar mais na cooperativa, vai investir, vai mobilizar, vai diminuir o resultado, os seus índices do numerador e você vai ter uma Basileia sofrível rapidamente. E um dos complicadores é porque estava tudo muito bem, né? Teoricamente, para o mundo, que a cooperativa vai abrir 5 agências numa cidade com 100 mil habitantes, com 50, não tem como, é sensacional. Nossa, o projeto é maravilhoso. Pôs no Excel, vai dar um resultado de 30 mil mês líquido. Olha que maravilha, no primeiro ano tem que se pagar. Contas efêmeras. São mercados conhecidos, concorrência agressiva, você chegou tarde. Você acha que o concorrente vai abrir a porta para você? Não, você vai pegar muito do bagaço que está lá. E você tem que dar crédito. Crédito num segmento novo, numa praça nova, desconhecida, onde o conselho não conhece ninguém, a diretoria não conhece ninguém, e muito menos talvez o próprio gerente, porque você vai querer colocar um gerente da sede para lá. Um gerente que não tem esse DNA. E vai haver problemas inusitados, sim, porque uma coisa é a cooperativa de origem, a outra é a cooperativa de expansão, é a outra cooperativa. São coisas novíssimas e nós não temos tempo e experiência para absorvê-lo e às vezes não temos nem balanço para absorvê-los. Lembrar então, eu tenho muita liquidez, mas eu não tenho gente. Eu não preparei 5, 10 anos gente para expandir. Eu tenho uma carência na própria origem da cooperativa, como é que eu vou ter gente para expandir? E aí eu saio loucamente promovendo gente que não está capacitada, pessoas que não têm mobilidade. Olha que interessante, não tem mobilidade. E aí eu sou obrigado, nessas praças, a contratar, aspas aqui, uma questão até de compliance, de ética, de ESG, de governança, eu começo a tirar profissionais de uma outra co-irmã, de mesma bandeira ou não, porque acho que assim vou conseguir. E os salários em cidades maiores, com 30, 50, 100 mil habitantes ou 500 mil, são caríssimos. E alta rotatividade. Esses funcionários vão fazer um turnover muito grande. Numa agência que não te conhece naquela praça e troca muito gerente, que seria em conceito o padre daquela igreja, imagina uma paróquia que troca o padre a cada 6 meses. Fica muito complicado você ter fiéis antenados no discurso daquele padre. Eles vão à igreja, mas não vão escutar o mentor maior, que é aquele, em conceito, o líder daquela agência. O outro complicador é a fraca receita com serviço. Pense um pouquinho. Você vai chegar numa nova praça. Qual o diferencial que você tem? Promessa de profissionalismo, promessa que vai ter princípios cooperativistas, promessa que vai ter sobras. Tudo é uma promessa. Qual que é a ideia? Você tem que ter um diferencial comercial. Vai ter um bom atendimento? Puxa, isso é difícil, porque atendimento é uma coisa personalista, não é tão simples assim. E você então vai ter que diminuir a sua tarifa de serviço para poder ter um argumento, seja com aquela empresa que quer descontar títulos, seja para aqueles que querem pacote de serviço, seja o que for. Um cartão de crédito, você vai ter que abrir mão de receita com serviço. E a captação vai ser pífia, porque os sócios daquela cidade que são conservadores já estão bem atendidos por um banco ou por uma outra cooperativa. São poucos. O tomador de crédito, você faz assim, ele traz os 5 milhões que está no Bradesco para nós. Mas se tem investido 5 milhões no Bradesco, ele vai tirar 100 mil para nós. E os 4.900 vai ficar no Bradesco. É muito diferente esse movimento. O depósito à vista é o fluxo financeiro daquela empresa, daquele sócio, pessoa física ou daquele agricultor. Ter isso, eu acho que ele vai prometer e não vai cumprir. Uma cidade cosmopolita não tem aquela pureza potencial que tem na cidade da origem. E o capital social, você acha que numa cidade com 50, 100 mil habitantes, urbana, você consegue captar capital social? Não é verdade. Você vai fazer isso atrelado a crédito. Ou preciso dar crédito. Se eu preciso dar crédito, eu consumo minha liquidez. Consumo liquidez, eu posso ter provisão. Posso desenquadrar a Basileia. Então é uma questão muito complicada. Intensa demanda para o crédito. Quem faz o cálculo de viabilidade de uma agência nova vai pensar em conceder crédito e não captar. Chegou atrasado, vai beber água suja, vai precisar trabalhar uns 15, 20 anos para ter uma carteira boa de captação. Então, você tem que ter taxas reduzidas, como nós fizemos no serviço, tem que reduzir minha taxa de crédito para ser atrativo. E nisso, eu tenho clientes conhecidos. Se nós olharmos de 2015 para agora, o cooperativo de crédito avançou tanto no PJ, e PJ requer gerentes com uma astúcia infinita. Tem que ter uns 10, 15 anos de praia. É muito diferente do que um gerente PJ ou de um rural. Ele é uma pessoa diferenciada. Sim, é muito complicado ser gerente PJ. A gente não cria um gerente PJ. A gente tem que pegar alguém que tem um DNA para isso e que tem um mínimo de experiência, porque daí só vai lapidar. Pegar uma pessoa crua e achar que ele vai ser um bom gerente PJ,
eu acredito que isso vai demorar uns 3, 4 anos com erros muito caros. Nessas agências de expansão, nós vamos tentar fazer o quê? O gerente vai tentar fazer, com a autorização da diretoria, fazer concentrações em crédito, em grupo econômico. E esses grupos econômicos são aqueles que eventualmente, direto ou indiretamente, vai dar o quê? RJ, provisão, perda. Você olha em tua cooperativa, dá uma olhada. Aonde que estão as maiores provisões, perdas e RJ? Não é na sede, na área que eu digo aqui, cooperativa de origem. Dá uma olhada. Isso é interessante. Um outro complicador é que a rentabilidade até surge. No primeiro movimento parece, puxa, que legal. Coloquei um gerente lá, ele está dando 40, 50 mil por mês. Sim, vindo da onde? De crédito. E normalmente esse gerente novo traz alguns sócios que ele conhece, seja do concorrente ou de uma outra co-irmã, mas isso depois seca, né? Seca essa origem. Aí ele começa a fazer algumas coisas mais complicadas. Então o risco consome esse pseudo-resultado. E aqui tem um agravante, porque aí a diretoria e o conselho obrigam aquelas praças com problema, aquelas agências, a focar em resolver o risco. Não, aquela agência tem que ter vida própria comercial. A gente para de crescer comercialmente para ficar 6 meses no ano resolvendo problema de risco. O mercado rotula aquela agência como uma agência insignificante para aquela sociedade local. E aí, continuando os complicadores, é a lentidão por reagir. Ou seja, eu estou num segmento novo, o projeto de expansão é maravilhoso, aumentou de 100 funcionários para 200, está tudo uma maravilha, a liquidez ainda não deu uns sinais de ficar vermelho, mas aí o monitoramento é frágil, porque a diretoria e o conselho têm o hábito de visitar essa cooperativa origem, que está nesse raio de 30 quilômetros, onde ela foi fundada, mas eles têm muita dificuldade de visitar e apoiar os gerentes que estão a 50, 100, 200 quilômetros, porque é um DNA diferente, é outra pegada, é um outro mercado. Precisa de uma astúcia muito mais complicada do que a cooperativa de origem. E a cobrança creditícia que se aplica é uma cobrança trabalhada e desenhada, até melhorada, lá na cooperativa de origem. Mas não para esse mercado de expansão, que requer uma astúcia ímpar. E aqui tem um fato importante, é terceiros que erram. A gente vê problemas acontecendo em agências, 5, 7, 10 agências na área de expansão, e a gente não encontra alguém que errou. Não é achar o errado, é tentar ver por que errou para arrumar. Não é culpar alguém, porque se for achar culpado, aí ninguém evolui. Eu preciso saber quais foram as premissas do conselho da diretoria que fizeram aquilo e por que deu errado. Eu tenho que aprender com esse erro. É caro, mas tem que aprender com esse erro. Eu não posso achar que foi um terceiro. Vou trocar gerente. Para aí. Vou trocar minha agência local, vou lá fazer agora uma parceria com a associação comercial. Para. A gente não lança 2 vezes o mesmo foguete. Eu tenho uma força para sair, que é quando eu abro a minha agência. Aquela sociedade vai me rotular se eu tentar fazer um relançamento de uma agência, mesmo que está mudando de endereço. Isso não é tão interessante assim. E para finalizar, os complicadores no novo mercado. É um mercado maduro, concorrência direta desconhecida, ou seja, eu tenho concorrência direta que é assim, o entorno dessa área onde está a expansão tem áreas que são concorrentes, que estão atacando, que eu não conheço, porque estão muito distantes da cooperativa de origem. Então eu estou sendo afetado e não sei por que estou sendo afetado. Também lembrar que a fraca adesão aos princípios cooperativistas, uma cidade maior, onde você chega atrasado, as pessoas são racionais. Eles não querem saber do discurso cooperativista e vencedor, essas coisas, eles querem saber quanto ele ganha e quanto paga menos. Essa é a ideia. Somos racionais. Vocês pensam assim, claro que nós temos um discurso cooperativista, ele é importante, porque ele é que guia o nosso maior desafio. Mas quando nós tomamos a decisão de ir para uma área de expansão, a cultura não se muda por decreto. Não é que chegou a cooperativa agora, aquele cidadão que tem lá 30, 40 anos, vivendo em cidade muito cosmopolita, agora vai apaixonar pelo cooperativismo. Não, ele tem outras demandas. E são arredios do capital social. Eles não conseguem entender. Eles têm conta no Bradesco, em qualquer outro banco, eles pagam lá o pacote e deu. Aqui não, aqui ele tem que ser dono, está investindo dinheiro que ele não sabe se pode tirar, quando pode tirar, se vai ser remunerado. Ele não entende. Isso, você não tem tempo, as pessoas estão precisando de crédito eles estão em urgência. Outra coisa importante, como eu falei, já que o Conselho de Administração, diretores vão muito pouco a essa região, eles têm pouca força política. E quando eles vão nessas praças novas, eles tentam, aspas, em conceito, comprar um apoio. Comprar um apoio é caro e efêmero. A sua comercial, eu vou lá, vou patrocinar, vou abrir minha agência lá, tá bom. Aí chega um outro banco, uma outra cooperativa e oferece mais, eles saem. Isso é a natureza das coisas. E se você precisar pagar para ter esse apoio, para continuar crescendo em alguma praça, realmente você tem um problema muito grande.
Lembrar que a boa clientela, ela é rara, mercantilista e digital. Imaginar que na praça que você vai, tem bons clientes e esperando a tua cooperativa chegar para fazer negócio? Não. É os tomadores de crédito tentando testar a temperatura da tua cooperativa para ver se você dá um recurso muito interessante para ele. É simples assim. Claro que você vai vender um prestamista, um pacote de serviço, alguma coisinha assim. Mas lembre-se, ele veio por taxa, vai por taxa. E se você descuidar, baixar a guarda, o risco é todo seu. E para finalizar esse vídeo, eu vou com reflexões finais. Identificar as falhas de aprendizado. Não dá para imaginar que aquilo que funciona na cooperativa hoje, funciona para os dois lados. Para a cooperativa de origem e a cooperativa de expansão. São dois mundos e precisa o conselho saber que são dois mundos para poder pedir para a diretoria apartar esses dois mundos. E a gestão desses dois mundos é muito complicada. Eu preciso ter um arsenal de intelecto comercial da diretoria e da própria gerência muito grande para saber que ele tem dois mundos sendo conduzidos por uma mesma equipe. Rever o projeto de expansão, eu particularmente acho que daria muito bem para suspender por uns 3, 4 anos isso, olhar para a base original, aqui é a cooperativa original, como eu já expliquei, e ver tudo que tem para fazer, e também olhar a parte de expansão, de como conduzi-la da melhor forma com isso aqui, daquelas agências, e olhar a parte que já tem agência instalada, de como é que a gente contorna isso para fazer do limão uma limonada. Tentar as cooperativas incorporar só em último caso, porque agora você tem um grande pepino na mão, que é descascar esse abacaxi dessa área de expansão que aparentemente está sobrevivendo, mas se você tirar todas as informações, os recursos da cooperativa de origem, ela não sobreviveria e está há 5, 6 anos já com essa área de expansão tentando se viabilizar e não vai. E a mantenedora, que é a cooperativa de origem, sofrendo e sangrando por causa disso. Lembrar a estratégia de cada agência é um micromundo. Se eu tenho 4 agências na mesma cidade, cada agência depende de quem colonizou, quais foram os gerentes, quais foram as metas, como aquela cidade vê o cooperativismo, quem são os concorrentes, as metas, a localização, tudo isso tem a ver. Então, muito cuidado para não pasteurizar. Tem agência que precisa do remédio a outra B e o outro remédio C. Pasteurizou, vai dar tudo errado. Redesenhar a cobrança, como eu já falei, nós estamos hoje com um modelo que pode ser aguçado monstruosamente. A tendência é que nós usemos coisas um pouco melhoradas, tipo encurtar a régua, coisa assim, mas não é isso. Ela precisa de uma astúcia maior da astúcia que nós pedimos ao gerente comercial de PJ. Rever rentabilidade e premiação. Rentabilidade é um tema que eu já tratei diversas vezes aqui. Rentabilidade não é essa que é apresentada. Rentabilidade precisa ser exprimida para que confesse suas falhas. E tem muitas falhas e elas estão transformando a nossa bússola numa bússola viciada. Isso não é saudável. A premiação é outra coisa. Se eu estou dando muita premiação em função da rentabilidade, eu tenho também um grande problema aqui. Então isso tudo precisa ser revisto urgentemente para a gente não premiar e amanhã demitir. E essas agências novas, que desde 2014 eu estou abrindo agências novas, se fosse gerente dela, eu gostaria que você, diretor que me ouve, ou conselheiro, entendesse que, por favor, eu estou nessa agência nova, que está a 200 quilômetros da sede da cooperativa, eu vou fazer o meu melhor. Me dá a parte saudável da agência e eu vou fazer o meu melhor, sendo punido daquilo que eu errar. Mas me dê a parte boa, deixa eu mostrar que eu sou capaz de tocar essa agência. E essa parte, que é herança, que é ruim, que é provisão, perda, você, diretoria, vai me ajudar a resolver. Mas isso não pode tomar mais que 5, 10% do meu dia. Eu tenho que ter foco nisso para essa sociedade me ver como uma coisa pujante e crescente, porque senão a gente vai trocar o pé pela mão e essa agência vai virar quase que indiretamente uma central de cobrança. Isso não é nada saudável.